Depois da goleada sofrida diante do Red Bull, Sampaoli e os jogadores do Flamengo voltam a dividir opiniões na torcida. Uma ala acha que o treinador está fazendo um mau trabalho e chega até a ter gente que acha que ele já tem que sair. Enfim, tem outros que preferem uma reformulação no elenco e atribuem a culpa dessa derrota vergonhosa a eles. Eu decidi me debruçar sobre os dados para tentar estudar e entender o que existiu de distorções nessa partida. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez, que eu vou te falar sobre o que há de inédito por trás desses números. Queria pedir o seu like. Queria pedir que você deixasse o like do vídeo, que se inscrevesse no canal. O canal precisa bater 30 mil inscritos até o fim do mês. Faltam cerca de 300 inscritos apenas. E a gente não vai morrer na praia. Essa é a meta do mês, a meta do ano é bater 50 mil inscritos. Então, se puder se inscrever no canal, deixar o like, você vai estar contribuindo demais para que isso aconteça. Gente, a coluna em vermelho é o jogo contra o Bragantino e os dados à esquerda são os dados inéditos com relação ao ano, ou seja, o Flamengo contra o Bragantino teve o pior número do ano em finalizações a favor, o pior número do ano de 2023 em finalizações no alvo, o pior número do ano em perdas da posse de bola, o pior número do ano e da última década, ou desde quando eu tenho dados de finalizações concedidas contra a própria meta, superando os jogos em altitude, o pior número do ano em finalizações concedidas na meta, né, acertando o alvo, o número mais baixo de faltas cometidas desde 2018 e um número também que é o pior do ano em passes por posse de bola do adversário na saída de bola, o que diz que o Flamengo não marcou muito bem a saída de bola, ou pior, que foi passivo na saída de bola do adversário. Aí eu decidi trazer para vocês, desde 2019 para cá, desde que esse elenco ou parte dele foi construído, para a gente entender jogos de contexto parecido, os piores de cada ano, e tentar trazer um pouco para a nossa visão o que aconteceu nesses jogos. Tá? Então, se a gente for parar para ver, o Flamengo teve 5 finalizações no 2-2 contra o Tadieres, na época do Paulo Souza, menos do que as 6 finalizações, mas fazendo gol. Teve 5 finalizações no jogo da estreia do Renato Gaúcho contra o Defensa e Justiça, quando ele muda, desconfigura o sistema da equipe do Rogério Ceni, que jogava bem, mas não tinha resultado com os desfalques, e aí foi para as oitavas de Libertadores, e ali conseguiu uma vitória, sendo massacrado e tendo o Diego Alves como melhor em campo. Contra o Fluminense, no último jogo do Jorge Jesus no Flamengo, a vitória por 2-1, e teve ali o menor número de finalizações a favor, e em 2019, o último jogo antes de viajar para o Mundial, o 4-0 para o Santos. Entenderam como o contexto de cada jogo é muito específico? Talvez o jogo contra o Tadieres seja o mais normal, mas ali já numa reta final de Paulo Souza, com a relação muito desgastada. Esse foi o contexto do número do jogo contra o Bragantino, após 10 jogos sem perder. É muito estranho. O Flamengo não acertou o alvo nenhuma vez, o que não aconteceu nenhuma vez ao longo desse período, desde 2019 para cá. No ano passado, o pior número foi contra o Curitiba e um daqueles jogos tão criticados do Flamengo do Dorival, que já tinha conquistado bastante coisa e estava ali claramente se poupando, sem querer saber de muito jogo. Em 2021, a derrota do Renato no Maracanã para o Grêmio, ali praticamente não finalizando. Em 2020, com ali o Domenech, uma derrota para o São Paulo por 2-1. E em 2019, o mesmo jogo, os 4-0 para o Santos.
O Flamengo perdeu 137 vezes a bola contra o Bragantino e só teve mais do que isso no jogo contra o Juventude. Lembram do jogo do polo aquático, na época do Rogério Ceni, o jogo no Alto da Glória, em Caxias do Sul, quando houve ali uma possível desligamento do sistema de drenagem, uma chuva que não parava por 48 horas e o Flamengo não conseguia trocar passes e perde aquele jogo de uma forma que não devia ter tido jogo. Então, esse é o único jogo que o time perdeu mais a bola do que o jogo contra o Bragantino, somando aí desde 2019 para cá. Isso é curioso. Finalizações contra, o Flamengo concedeu 30 e não chegou nem perto nos outros anos. Mas se a gente for olhar, no ano passado foram 23 finalizações concedidas contra o São Paulo, que na semifinal da Copa do Brasil, que dominou realmente o Flamengo naquela partida. Em 2021, 2-1 em cima do Inter, concedeu ali 22 finalizações. Em 2019, 25 finalizações do San José na altitude, o que condiciona a forma de jogar. Os times que jogam na altitude chutam bastante de fora porque sabem que a bola enfrenta outro tipo de resistência do ar e os goleiros têm dificuldade. Em finalizações no alvo, a gente vai ter aqui o jogo de novo, na altitude contra o Del Valle, com 11 finalizações. Nem aquele jogo dos 5-0 contra o Del Valle na altitude teve mais finalização no alvo do que o jogo contra o Bragantino. Vocês estão entendendo a gravidade desses dados, todos combinados? A gente está falando de um jogo só, que tem a coletânea aí de 20 jogos para tentar formar mais ou menos o que de tão ruim aconteceu nesse, sendo que não consegue. Esse jogo consegue ser pior ainda na maioria dos dados. Esse jogo também foi o jogo desde 2019, ou seja, desde 2018 no mínimo, que o time menos cometeu falta. A comparação dele com os outros chega a ser mais ingrata quando a gente entende que em todos esses outros jogos o Flamengo teve mais a posse de bola do que os seus adversários. Ou seja, ele teve mais a bola e fez mais faltas ainda assim. O que tira ainda mais o parâmetro de possibilidade de explicação de fazer tantas faltas, tão poucas faltas, ser tão pouco combativo e quando você toma um vareio desde o minuto 1, fora de casa, sem a bola. Então, é bastante preocupante. Em termos de passe por posse de bola do adversário, a gente vai ter ali um jogo na altitude contra a LDU, né, superando esse número, e um jogo contra o Independente Del Valle na volta daquele 5-0, quando o Domenech Torrente opta pela estratégia de deixar o Del Valle trocar passe no seu campo. Ali uma estratégia, um blefe ali. O goleiro do Del Valle fez uma cera danada, deitava em cima da bola para tentar atrair e encontrar espaço nas costas desses marcadores, mas inteligentemente o Domenech tomou aquela decisão que gerou uma goleada contra aquele bom time do Independiente Del Valle. Gente, o que assusta é o ineditismo disso aí. O que assusta é o fato de esse jogo ter sido tão ruim, meio que fora de um contexto. O time ficou 11 dias sem jogar e voltou sem competir. Será que isso é tática? Gente, a gente tem que lembrar da análise que foi feita quando o Flamengo contratou o Sampaoli, e eu trouxe para vocês alguns dados, eu vou deixar aqui no banner. O Sampaoli, nos seus últimos trabalhos, teve o time que menos concedeu finalizações aos seus adversários. Será que o cara que odeia conceder finalizações aos adversários, que geralmente é o cara que menos concede finalização ao adversário, do nada decidiu mudar esse viés do seu trabalho para querer conceder finalizações aos seus adversários? Será que o Sampaoli procurou isso? Será que ele armou o time para isso? Gente, os dados são muito esquisitos e eu me senti na obrigação de dividir ele com vocês. Por que você acha que isso aconteceu? Deixa a tua opinião aqui, que eu fui.